Olá, está no ar mais uma edição do Negócios na Pauta. E hoje nós vamos conversar sobre um tema cada vez mais importante nas organizações, as chamadas práticas de ESG. Essa sigla vem das palavras em inglês Environmental, Social and Governance, traduzindo ambiental, social e governança. Arthur, este é o segundo programa que nós desenvolvemos sobre essa temática. No anterior, nós aprofundamos o debate sobre a questão da diversidade, mas como esse universo é bem amplo, nada mais justo do que voltar ao tema, agora com foco na letra S da sigla ESG, o social, e muito ainda há o que analisar, não é mesmo? Com certeza, Dalva. Esse é um caminho mesmo sem volta. As práticas de ESG fortalecem as organizações de dentro para fora e de fora para dentro. Isso porque a responsabilidade social precisa ser praticada internamente para repercutir, de fato, na transformação social que se busca. Por isso, Dalva, nenhuma organização sustenta a imagem no mercado se não fizer dessas práticas algo genuíno. Exatamente, Arthur. É que além do próprio mercado financeiro e dos olhares dos investidores, a própria sociedade está mais atenta ao comportamento e ao posicionamento das empresas. Tudo isso é o que nós vamos ver juntos a partir de agora. As práticas ambientais, de governança e sociais são fundamentais na jornada empresarial. Dentre elas, as questões relacionadas à responsabilidade social são as que costumam deixar o maior legado nas organizações, tanto para o público interno, ou seja, os próprios colaboradores, quanto para o externo, a população em geral. Um exemplo disso é o trabalho socioeconômico desenvolvido pela Vale no Maranhão. Além das metas ambientais, a companhia também estabelece diretrizes voltadas para a melhoria da saúde, da educação e da geração de renda. Todo esse trabalho também ele é construído com base em muito diálogo, uma construção sempre de forma conjunta e coletiva, buscando ter uma visão única dessa visão de futuro, né? E, ao máximo, tomando decisões de forma compartilhada com a sociedade. Um importante exemplo que eu trago nesse sentido é a questão, por exemplo, desse apoio à pandemia, né? Um desafio enfrentado por toda a população, a sociedade em geral, em que a empresa uniu seus esforços, contribuindo com materiais, equipamentos e estruturas de suporte para enfrentar esse importante desafio para a sociedade. Outro exemplo é o investimento feito pelo Grupo Equatorial, holding genuinamente maranhense, nos projetos de responsabilidade social que movimentam desde as práticas de esporte e lazer até a indústria criativa. E figuramos entre as melhores empresas para se trabalhar do Brasil já há alguns anos. E isso é reflexo, é resultado das práticas que a Equatorial executa com seus colaboradores. Todos os anos a gente estimula muito o colaborador a atuar externamente à empresa, a sair um pouco do escritório e atuar como voluntário em algumas organizações. A gente atua muito com projetos esportivos e culturais. A gente tenta sempre incluir projetos que tratam também o tema da pessoa com deficiência. Há sempre um envolvimento muito grande dos colaboradores. Quando os colaboradores se sentem valorizados e importantes para a empresa, a tendência é que mais facilmente se envolvam nos projetos de responsabilidade social. Nesse cenário, algo que merece atenção é a transformação social efetiva a partir de práticas verdadeiramente executadas pela comunidade organizacional. Com atuação também no Maranhão, a BRK Ambiental enxerga essa oportunidade de transformação nos investimentos para a melhoria do acesso ao saneamento básico. A universalização do saneamento melhora a qualidade da saúde, incrementa os níveis de educação e, mais ainda, gera emprego e renda. Na BRK, nós estamos centrados na promoção de uma agenda de impacto social, através de projetos inovadores como o microcrédito. Outro projeto inovador é o que temos em parceria com o Pacto Global das Nações Unidas. É o projeto Reinventar. Esse projeto tem ainda um grande alinhamento com a nossa agenda de diversidade e inclusão, tão importante para trazermos ainda mais equidade de gênero no setor de infraestrutura. A sigla ESG surgiu em 2005. Foi utilizada pela primeira vez em um relatório da ONU, a Organização das Nações Unidas, intitulado Who Cares Wins, ou seja, ganha quem se importa, na tradução para o português.
Naquela ocasião, Arthur, 16 anos atrás, a iniciativa da ONU buscava desenvolver diretrizes e recomendações sobre como incluir questões ambientais, sociais e de governança na gestão de ativos, nos serviços de corretagem de títulos e em pesquisas relacionadas ao tema. E a conclusão desse relatório de 2005, que a Dalva acabou de mencionar, foi a de que a incorporação desses fatores pelas organizações gerava resultados melhores, tanto para a sustentabilidade dos mercados quanto para a sociedade. E sobre este assunto nós vamos conversar com nossos convidados, que muito nos honram com a presença aqui no estúdio. Domingo Reis, superintendente do Porto da Alumar, e Darcy Fontes, conselheiro do ICE, Instituto de Cidadania Empresarial do Maranhão. Sejam muito bem-vindos ao Negócios na Pauta, Domingos e Darcy. Boa noite, obrigado pelo convite. Muito me honra estar aqui, né, representando o ICE, que esse ano faz 20 anos de história. E estamos aqui para poder compartilhar um pouco dessa experiência ao longo desses anos. Que legal. Nós também agradecemos. Seja bem-vindo também, okay. Domingos. Obrigado a todos. Obrigado, Darcy, também por estar aqui, vocês todos, por esse momento único. Acho que é um momento extremamente importante para todos nós e para mim é algo muito valioso, né? E falar sobre o social, falar da maneira como a nossa empresa, a Alumar, conduz isso, para a gente é um prazer muito grande. É uma satisfação enorme. Bem, então, Dalva, a gente vai dar continuidade aqui ao nosso programa sobre ESG, já é o segundo já, e falar do S, né? Que nem sempre é tão visto de forma como deveria pelas organizações, mas aqui estamos vendo duas organizações que levam isso muito a sério, tanto a Alumar quanto esse instituto que é criado por empresários aqui do Maranhão. Qual é a visão que vocês têm hoje, como é visto dentro das empresas essa questão do social, né? Esses trabalhos já vinham sendo feitos antes de surgir essa sigla do ESG, mas e agora, como está, Domingos? Então, na verdade assim, a Alumar, vou falar pela Alumar, né? É uma empresa que já trabalha há 30 anos, tá? E essa parte do social não é nada de novo para dentro da Alumar, dentro da nossa corporação, independente de qualquer situação. Até porque hoje, dentro das grandes organizações, as empresas que não estão voltadas na prática do social, junto com as suas comunidades, junto com os seus colaboradores, não seguem um padrão, não seguem uma rotina certa, acabam tendo alguns problemas na frente. E a gente produzir com sustentabilidade, voltado para o social dos nossos profissionais e nossos colaboradores é algo de principal valor dentro da nossa organização. O cuidado ativo com as pessoas, a preocupação com as pessoas, não só internamente dentro da sua área de trabalho, mas externamente. Como eles estão lá fora, como nossa comunidade do entorno está lá fora. Então a Alumar tem essa preocupação muito grande. Então as empresas hoje têm que estar muito voltadas a fazer o social e de uma maneira extremamente sustentável. E é assim que a Alumar pratica ao longo desses 41 anos no qual ela está aqui no nosso estado. Muito bem. O ICE foi criado já há 20 anos, né, Darcy? É isso? 20 anos já. E foi uma iniciativa de empresários para unir forças em relação a isso. Pode falar um pouco do que é feito, do que já foi feito? Então, Arthur, o ICE foi exatamente, né, uma iniciativa, né, das empresas, né, empresas maranhenses, até estimulada, né, na época pela senhora Renata Nascimento, que esteve aqui e plantou essa semente, até né, a Alumar, né, quem a convidou para vir né, ao Maranhão e passar a experiência dela, né? Eu tinha feito parece que um treinamento nos Estados Unidos, onde os países ricos viam a importância do Brasil, que já não era mais uma nação pobre, das empresas se preocuparem com o social, incorporarem, né, a atividade da responsabilidade social dentro do seu negócio, né, como uma estratégia também, visando, né, a perpetuação, né, criar um ambiente mais positivo dentro das organizações, e assim foi feito. Em 2001, nós inauguramos o ICE com 26 empresas. Importante dizer que o ICE
ele não aceita recurso público, ele só é mantido por recursos privados e ele teve a missão de influenciar os empresários do Maranhão a implementarem a RSE como uma prática nas suas empresas, para assim tanto trabalhar seu público interno, e aí foram diversos projetos, né, que foram surgindo dentro das empresas, né, ligados aos colaboradores, às famílias desses colaboradores, para também depois ir para fora dos muros da empresa. Isso aí nós temos uma história que nós podemos contar aqui hoje, nessa noite aqui, com detalhes de diversos projetos e programas feitos com apoio da Alumar, com apoio da Vale, da Semar e de muitas empresas de micro, pequeno e médio tamanho. Agora, uma curiosidade sobre esses 26 pioneiros lá no início disso tudo no ICE. Os 26 já praticavam, já tinham essas estratégias de ESG, esse olhar carinhoso para o social, ou foi algo que despertou ali naquele momento em que houve a união, Darcy? Dalva, muitas empresas já tinham a prática, porém não era uma prática profissional, não era profissionalizada, né? Ou não era sistematizada? Não era sistematizada, não tinha metodologia. E com o ICE, qual é a missão do ICE? Aí sim, apropriar as empresas associadas esse conhecimento de como desenvolver a área social, como desenvolver projetos, como o ICE se tornou um agente intersetorial, conectando empresas a organizações sociais do terceiro setor, dialogando inclusive com o governo municipal, estadual, né, de forma a dar essa expertise tanto para as empresas, as organizações, né, de como se preparar, de como implementar os programas, de como participar de editais, né, editais privados, obviamente, e assim o ICE veio contribuindo. Temos diversos projetos aí, né? O Liderar-se foi um programa que nós implementamos logo de início. O Liderar-se, ele tinha o objetivo exatamente de apropriar as empresas associadas e as organizações, né, governamentais, que nós capacitamos cerca de quase 100 organizações, em uma metodologia que demorava 2 anos. Era um MBA em responsabilidade social. Ela sempre para 40 empresas e 40 associações não governamentais. Agora, para as empresas que ainda não têm essa prática, que estão, de fato, incorporando prática de ESG, principalmente a questão do social, uma crítica que às vezes se faz é que essas práticas muitas vezes é colocada para fora da empresa quando internamente ela não existe, né? Há 2 tratativas. O que vocês aconselham para essas empresas? Como é que é? É possível ter um ambiente para fora e outro para dentro? Eu acho que não. E assim, e olhando o nosso negócio, você ter 2 tipos de 2 situações diferentes, ou olhando para dentro, ou olhando para fora, não existe um engajamento perfeito. Não é coerente. De forma alguma, Dalva. E a gente às vezes fica olhando assim, poxa, o nosso business, o nosso negócio, ele tem que ser algo que seja comum e que possa ter um crescimento, tá? Que possa ser sustentável. E quando a gente fala, ou seja, internamente ou externamente na parte social, ela tem que ser muito forte. A gente tem que olhar os nossos negócios, vendo como isso pode ser conduzido de uma forma segura, tá? E que tenha o envolvimento das grandes e pequenas empresas com a parte social bastante forte. Quando o Darcy comenta, né, a respeito da capacitação dessas empresas, é muito importante que realmente sejam capacitadas. As empresas não podem fazer o social, tá, sem uma capacitação coerente, uma forma condizente e que possa realmente crescer
dentro desse futuro que nos espera, porque é totalmente diferente. Hoje essa visão está totalmente diferente, buscando essa sinergia entre o interno e o externo da CEA. E eu acredito, Arthur, até que as empresas que insistem nessa prática de fazer para fora, buscando ali só melhorar a sua imagem perante a sociedade e não fazem dentro, acabam, como a gente disse, não se sustentando, essa imagem ela não se sustenta, uma hora isso cai, e o pior, a transformação social que o Arthur comentou no comecinho não acontece, já que ali naquela comunidade de colaboradores é uma parte da sociedade. Então é complicado que isso realmente exista. Isso é muito complicado, Dalva, é muito, muito complicado, e se a gente não encarar isso com a seriedade que realmente essas empresas precisam encarar, né? Nós temos um programa, nós temos vários programas dentro da Alumar, junto às nossas comunidades, seja do entorno, sejam internos, sejam comunidades mais distantes, mas a gente traz essas comunidades para junto de nós, até porque a Alumar, quando nós chegamos, essas comunidades já estavam, né? Quer dizer, nós, na verdade, estamos ali para conviver com ela e capacitá-las. Não é só doar, a gente precisa capacitar, a gente precisa ensinar para que realmente possa crescer e ter um social bastante aprimoroso. Isso nos orgulha disso, é muito legal, muito bom mesmo. E só, né, fazendo um parênteses, né, Claro. A ESG, né? A ESG, ela traz essa questão do valor compartilhado, né? Justamente para você né, levar aquilo para os colaboradores, para a família dos colaboradores, para a comunidade do entorno, e você vai, né, de fato, aproximando esses públicos, né? O cidadão, né, o colaborador, que pensava, vamos dizer assim, que aquela organização vivia em função do lucro, dele trabalhar e gerar o lucro, ele começa a ver que a governança tem o interesse de humanizar, né, quer dizer, esse ambiente, de levar, né, a conhecimento, né, deixar um legado, né, da CEA. Exatamente, práticas ambientais, práticas de saúde. Então, as empresas que compõem o CE, né, associados ao CE, vieram implementando vários programas de saúde, por exemplo, né? Então, a partir daí, se tornou uma prática normal, ações junto com o SESI, né, dando várias, né, digamos, palestras sobre saúde, né, sobre DST/AIDS, ou seja, aquelas práticas se tornaram comuns. Depois se incorporaram na própria empresa no dia a dia, né? Então as empresas começaram a praticar coisas, por exemplo, que em uma certificação de qualidade isso já estava implementado. O ICE, por exemplo, foi convidado pelo PROCEM, Programa de Certificação de Empresa Maranhense, para ser um consultor, né, do PROCEM para implementar o módulo de responsabilidade social nas empresas que estavam se certificando. Muito interessante, reconhecimento. A gente vai dar uma pausa aqui agora e já a gente volta com mais negócios na pauta para saber mais sobre responsabilidade social nas empresas. É já.